língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse os dons de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse ao meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberdece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo das línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis também, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas maior dessas é a caridade. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala dos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria se não falasse ao por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da maneira sorte, se as coisas enigmadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou que a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, o que se propará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele para aquele a quem falo, e ao que falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejai dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha e o meu espírito ora bem, mas se o meu entendimento ficar fruto, o que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na língua 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir ou aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas
Sede meninos na malícia, de adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios farei o que a este povo, e ainda assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não os fiéis, mas como os infiéis. E a profecia não um sinal como infiéis, mas para os fiéis. Depois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou os infiéis, não dirão, porventura, o que estáis loucos? Mas se todos profetizarem em algum indouto ou infiel, entrar de todo convencido e de todo julgado, o segredo do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se algum falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casas os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu entre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se algum cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Mas se algum ignorar isso, que ignore. Portanto, mas procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Também vos notifico, irmãos, ao evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado-se, não o que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nós, nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado e o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, o que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, e por maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, por derradeiro e todos os que apareceu também a mim, como um abortivo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça comigo não foi vã. Antes trabalhei com muito do que todos eles, todavia eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, sejam-lhes, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre os que há de ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé? E assim como
somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou de Cristo, a qual, porém, não ressuscitou-se. Na verdade, os mortos não ressuscitaram. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como o monte, assim como a morte veio por um homem, porém ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois viram o fim quando tiveram entregado o rei a Deus ao Pai. Quando houver aniquilado todos os impérios e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja postos e todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, estas que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiver sujeitas, não estão também o mesmo Filho que sujeitará aquele todas as coisas que lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todas. Doutra maneira, o que farão os que batizam pelos mortos, e se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles estão pelos mortos, porque estamos-nos também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, porque Cristo nosso Senhor. Se como homem combati em Éfaso contra as bestas que me aproveitam isso, e os mortos não ressuscitarão, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, mas vós conversações corrompam os dons costumes. Vigiai, juntando e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e como o corpo virão? O insensato, o que tu semeias não vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra carne dos animais, e outro dos peixes, e outra das aves. E há corpo celeste e corpo terrestres, mas uma glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere uma glória de outra estrela. Mas assim também a ressurreição dos mortos. Semeiam-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se como corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente,
o último Adão em espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é o do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, o qual celestial, tais também aos celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, o que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo em mistério, não verdade, nem todos os dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que o que corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto é moral, se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imoralidade, então cobrir-se-á a palavra que a escritura tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte ao teu agulhão? Onde está o inferno na tua vitória? Ora, o aguilhão da morte e o pecado é a força do pecado e a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ora, quando a coleta que se fez para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei que, por cartas, aprovardes para a levar vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem poder ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanhe a quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero que ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei também em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que estejam em temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhe-o em paz, porque venham ter comigo, pois espero com os irmãos. E acerca dos irmãos Apolo, reguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco. Na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhes ofereça boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanes e de
Estéfanes, e de formatura de acaica, porque esteja suspiram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais a igreja da Ásia vos saudam afetuosamente no Senhor Aquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém vos ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.